Denilson MDR, é legal tomar whey sem estar treinando para o músculo não atrofiar? Ótima pergunta também, porque isso cai em outra coisa, cai em quem faz tratamento para obesidade e sobrepeso, tá? A gente usa em pacientes que estão passando por um tratamento de perda de peso, né, o whey protein para que ele proteja a massa muscular. Então sim, né, se você não está treinando, o whey protein acaba sendo interessante sim para você. E tem uma questão maior do whey protein, né? O whey protein ele ainda consegue te trazer uma melhora metabólica significativa, né? Oldoni, vitaminas e suplementos que devemos tomar diariamente. Oldoni, esse daí é uma coisa importante que você falou, porque todo mundo sai tomando vitamina à torta e à direita, não é bem assim, né? Cada pessoa precisa de um determinado perfil de vitamina, né? Porque tem um perfil de carência, do mesmo jeito que tem a vitaminose, que é a doença da falta de vitamina. Por exemplo, falta de vitamina A, cegueira noturna, falta de vitamina D, dificuldade de regulação glicêmica, perda de alteração de metabolismo ósseo, vitamina B, né, alteração do sistema nervoso, central e periférico, né? Então, né, o excesso também é um problema. Vitamina eu prefiro para o perfil do paciente. Rafael Ventura, supondo que eu tenha déficit de vitamina B12 e vitamina D, só academia alinhada à alimentação, treino diário, comprometimento irá normalizar? Não vai, né? Vitamina D, se você tem déficit, o ideal é que você suplemente, assim como a vitamina B12, tá? Agora, precisa entender se existe mesmo déficit de vitamina B12, aí você precisa dosar uma coisa chamada ácido metilmalônico, né? Que é um pouquinho diferente. Mas se você pediu esse exame, você viu que está baixo, né? Você pode suplementar também. Muitos suplementos já são enriquecidos, né? Então você vê muito whey protein da Max, por exemplo, ele é enriquecido com vitaminas. Então eu fiz um vídeo mostrando como que a gente lê o rótulo dos produtos. Eu não sei se a Max já postou, tá? Mas se tiver lá, eu ensino. Você vira, você vai ver lá ingredientes, aí você vê quais vitaminas tem, a dose que elas dispõem. Às vezes, né, não é suficiente, dependendo da dose de whey protein que você vai tomar por dia, você não vai conseguir chegar no nível de vitamina, até porque é um nível menor, né, supondo que você vai usar várias doses de whey protein por dia, e portanto, né, não faz sentido você colocar uma dose cheia para uma dose, sabendo que muita gente vai precisar tomar um pouco mais. Cadê a latinha de cerveja? Então, minha latinha de cerveja da Moving, né, hoje eu faço exame de sangue, daqui a pouquinho, daqui 14 minutos, então jejum, né? Hoje é água, nem café pode. Doutora Karine Leite, que prazer. HMB e ômega 3 tem benefício? Creatina, dose continua, creatina, né? Dose continua 3 a 5 gramas. Puder falar de suplementos com maior evidência? Karine, tem muita evidência, né? Mas o HMB, ele é um suplemento que ele é controverso, né? Porque ele, em determinadas situações, ele tem evidências de que ele é útil, né? Por exemplo, quando você troca o estímulo de treino, aí legal, você tem uma eficiência bacana, tá? Já para o uso comum do dia a dia, se é um adulto jovem, não. Se é um idoso, bacana, tá? O ômega 3 tem benefício. Aí você tem estudos falando da parte neuropsíquica, você tem estudos falando da parte de controle de lípides, né? Ele é um ótimo adjuvante para você baixar triglicérides. Ao mesmo tempo, você pode usar para pacientes que estão em algum declínio mental para melhorar esse quadro. Então, existe isso. Creatina. A dose continua 3 a 5. 3 é o mínimo, né, que você precisa, né? 5 é o que a gente costuma recomendar, né, quando é um esporte mais vigoroso, né? E é isso que a gente faz. Mas você quer mais evidência, Karina? Você pode ser minha mentorada no método Muse, né? Eu tenho um monte de outros especialistas, né? Tem gineco, tem ortopedista, tem o que você imagina lá na minha mentoria. Logo menos a gente vai abrir vagas novamente, fique tranquila. Aí eu te dou as evidências. Paula Reres, uma pessoa que foi atleta a vida toda, continua tentando, por que tanta fome? Essa pergunta é importante. A pergunta é super importante. Sabe que quando a gente olha para o atleta, olha para as pessoas que treinam bastante, nós olhamos pessoas que têm uma grande capacidade de realização de trabalho. Mas vocês já pararam para pensar as custas do que são elas capazes de realizar
grandes quantidades de trabalho? Eu aposto que não. São pessoas que são capazes de usar grandes quantidades de energia num exato período. Então, imagina o seguinte, a gente fica olhando o tamanho das coisas, né? O carro que tem motor de 8 cilindros, ele é mais potente porque daquele carro que tem um motor de 4 cilindros. Mas você já pensou que a bomba que joga gasolina no motor de 8 cilindros também é maior do que a bomba que joga gasolina no motor de 4 cilindros? Pois bem, quando uma pessoa treina muito tempo, o que acaba acontecendo, ou treina tempo suficiente, ela começa a ser capaz de gastar grandes quantidades de energia. Agora, pessoal, vamos voltar para o carro. Você tem um carro de 8 cilindros que gasta muita gasolina. Você acha que ele vai fazer esse carro com motor, um tanque de combustível de mobilete que cabe 8 litros de gasolina? Não, vai fazer um carro que tem um motor proporcional, tem um tanque de gasolina proporcional ao seu motor. Então, se tem um carro de 8 cilindros, 500 cavalos, esse carro vai ter um tanque de gasolina de 100 litros. E aí a gente volta para aquilo que é a nossa fisiologia normal. Em ordem de você gastar muita energia no seu treino, realizar muito trabalho, desenvolver muita massa muscular, ou força, ou desempenho, você também desenvolve uma capacidade diferenciada de absorver e acumular energia. Isso quer dizer o seguinte, que você, ao longo do tempo, também vai conseguir engordar mais rápido se você parar de treinar. Ué, se você não ligar o carro de 8 cilindros com 100 litros de gasolina lá, você vai gastar essa gasolina? Não vai. Isso é uma coisa que vocês são capazes de notar para as pessoas que são atletas, que deixam o esporte abruptamente e ver como elas mudam o que é o peso delas. Elas mudam radicalmente, drasticamente, a composição corporal delas. Isso acontece muito nadadores, jogadores de futebol, ginastas. Agora, quando a gente fala de ginasta, eu quero fazer um parênteses importante, que outro dia eu vi uma pessoa falando uma tolice muito grande de uma ginasta brasileira, porque ela estava fora de forma. Eu vou falar de um assunto delicado agora, que é o comportamento alimentar das pessoas e que tem relação com o que é a forma física que elas apresentam. Em ordem de você manter-se um atleta de ginástica, existe um controle de peso muito severo. Então imagina que você se vê obrigado a fazer uma rotina de atividade física com uma restrição alimentar constante. Pensa que você tem que constantemente seguir uma rotina alimentar restritiva para você manter o seu peso, para que você possa treinar e competir. Ora, ginástica, se você solta o seu peso, deixa ele aumentar, você vai treinar e você se machuca. Se você vai competir, você não consegue atingir os índices de performance. Então, um ginasta é um indivíduo que mais se assemelha do esporte para o bodybuilding, porque ele precisa ter um controle de peso para performance, enquanto que o bodybuilder ele precisa de um controle de peso para estética. E qual é o grande problema disso, pessoal? Uma série de atletas de ginástica, eles acabam desenvolvendo uma forma de comer transtornado e que pode se tornar transtorno alimentar. E quando a pessoa para de praticar o esporte, o que acontece? Aí o transtorno alimentar, ele vem com tudo e a pessoa simplesmente não consegue controlar o que ela come. Então teve essa pessoa que por falta de conhecimento, acabou fazendo um comentário dessa atleta brasileira e eu queria fazer essa reparação porque o que é certo tem que aparecer, né, pessoal? De preferência, o que é certo tem que aparecer. E que a gente tem que entender que transtornos, problemas na nossa vida, eles não são nossas escolhas. Eles podem ter relação com as escolhas que nós fazemos, mas ninguém escolhe, eu vou ser hipertenso, eu vou ter doença cardiovascular, eu vou ter diabetes, ou vou desenvolver um diabetes, ou então, olha que legal, estou conseguindo desenvolver um diabetes, em breve terei risco cardiovascular aumentado e poderei infartar. Isso não existe. Então, precisa tomar esse cuidado, tem que ter essa cautela para não cometer esse tipo de engano, tá? Mas, então o que acontece, Paula, é que se você gasta mais energia, você vai ter mais fome também.
tá? O exercício é orexígeno, principalmente o exercício aeróbico, né? O aeróbico contínuo, endurance. Né? Você vê o que o pessoal faz triatlon come, né? Você pergunta onde que cabe, né? Um sujeito tão magrinho. Lembrem assim, né? Se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí, garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, umas 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?